Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o resumo da obra Medéia, sobre as comédias gregas e um resumo da obra Lisístrata. Bora lá? Medéia era neta do deus Sol, que se torna heroína por salvar Jasão de provas que eram impossíveis de serem realizadas. Ela e o herói acabam se casando, cuja união gerou 2 filhos. Mas Jasão a abandona para ficar com a princesa Glauce, filha do rei Creonte, e Medéia se sente revoltada pela traição. O rei então percebe que Medéia trama uma vingança e por isso expulsa-a da cidade de Corinto. Porém, Medéia convence o rei a deixá-la ficar por mais um dia, para que pudesse preparar suas coisas para a partida. Mas a vingança já estava toda planejada. Medéia conclui que a melhor forma de se vingar de Jasão seja deixando-o sozinho para o resto de sua vida, envelhecendo sem amor e sem família. Mata então o rei Creonte e a princesa Glauce. Medéia sente-se dividida na hora de matar seus próprios filhos entre seu sentimento de amor e seu sentimento de vingança, mas seu lado cruel e vingativo prevalece dentro de casa e ela mata os seus próprios filhos. Quando Jasão descobre a trama de sua ex-mulher, corre na tentativa de salvar os filhos, mas chega tarde demais, quase enlouquecendo ao saber da morte de seus filhos. Medéia não é uma heroína convencional. Na verdade, ela é uma anti-heroína, né? A princípio aparece como uma heroína com boas ações ao ajudar Jasão, porém ao final da narrativa aparece como uma mulher com atitudes terríveis, chegando a matar os seus próprios filhos por vingança. Em todos esses enfoques, percebam como Eurípides situa suas atenções sempre no papel do ser humano, reduzindo ainda mais a influência divina no desenrolar da história, né? Aqui nós estamos as tragédias gregas, né? Agora vamos às comédias. As comédias são conhecidas até hoje como aquelas peças que conseguem levar o indivíduo ao humor, ao riso, ao engraçado, a rir, né? Na Grécia Antiga, a comédia tinha grande importância, pois através dela podia-se fazer uma crítica a todas as esferas. Não tinha limites para a comédia na Grécia Antiga, né? Você podia criticar tudo e qualquer coisa, zombar de tudo e qualquer coisa dentro da comédia, né? Coisas que você não poderia fazer de forma normal, né? Direta. Então você usava a comédia para poder zoar, zombar. Ridendo castigat mores, né? Esse ditado latino que diz que rindo se castiga os costumes. A política econômica e social, ninguém estava livre das críticas da comédia, nobres, governantes, até mesmo os deuses, todos eram alvos das comédias. E na época dizia que zombar os deuses era um sacrilégio, né? Era uma profanação do sagrado, dentro do cristianismo é chamado de pecado contra o Espírito Santo, né? O maior representante das comédias na Grécia Antiga foi o Aristófanes, que viveu entre 450 e 385, que conseguia total atenção do povo com as suas cenas extravagantes e suas sátiras bem elaboradas. Ele visava sempre chamar a atenção do povo para aquilo que estava acontecendo na política e na cultura da cidade, como problemas de corrupção, por exemplo. Isso fazia com que o povo saísse da indiferença e começasse a questionar a administração pública, as guerras e até mesmo os próprios hábitos. Uma de suas grandes comédias se chama Lisístrata. Essa obra foi escrita na época da Guerra do Peloponeso, com a intenção de promover de forma humorística a paz entre Atenas e Esparta. Uma curiosidade quanto ao nome da personagem principal, que deu o nome à obra, é que no grego Lisístrata quer dizer aquela que dissolve, que separa, né? Aquela que separa exércitos, né? Então vamos ao resumo dessa obra, né? A história se passa durante a Guerra do Peloponeso, enquanto Atenas e Esparta guerreavam, enfraquecendo a Grécia como um todo. A ateniense Lisístrata se reúne então com outras mulheres, tanto de Atenas e Esparta como de outras cidades, a fim de propor uma solução que acabaria com a guerra. Ela propõe uma greve de sexo e a invasão da Acrópole, onde eram guardados os tesouros de Atenas. Todos concordam, começam com a greve e invadem a Acrópole. O desejo começa a angustiar os homens, que começam a galantear as mulheres, que já pensam em desistir da greve. Lisístrata, depois de impedir diversas fugas, leu uma profecia, dizendo que a vitória das mulheres é garantida se essas se mantiverem firmes. A situação chega ao ponto em que todos os homens daquela região estão inflamados de desejo e não encontram outra solução, a não ser tratar a paz. Lisístrata intermedia o tratado de paz entre os representantes de Esparta e os de Atenas. Depois de estabelecida a paz, as mulheres voltam aos seus maridos e todos comemoram o fim da guerra. Além de escrever sobre as guerras, Aristófanes mostrava-se um homem que não concordava com a ideia da nova educação promovida por Sócrates e seus discípulos, acreditando que estes novos valores passados por eles levariam os jovens à luta contra o Estado. E por isso ele escreveu As Nuvens, para zoar, zombar de Sócrates.
Aristófanes também criticava o poder político, levando o povo a querer saber mais sobre como andava a administração pública e de que forma ela estava sendo representada perante outras cidades, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.